Agora a Rádio Ceará News apresenta Prosa Cultural. Um bate-papo sobre cultura, artes visuais, teatro, cinema, conversa sobre o cenário artístico e cultural do estado do Ceará. Convidados, design, dança e muito mais. Prosa Cultural. Olá, boa tarde. Estamos começando hoje mais um Prosa Cultural, iniciando aí a semana. Hoje, segunda-feira, dia 19 de novembro. O Prosa Cultural é um programa sobre cultura local. Então, a nossa proposta é sempre prosear, conversar com quem faz cultura no nosso estado. E hoje nós vamos prosear um pouco sobre a exposição Perecível, que trata da relação fotografia, cidade e memória. É um projeto desenvolvido desde 2015 pelo artista visual e pesquisador Felipe Camilo. Olá, Felipe. Olá. Seja bem-vindo. Obrigado. E também a exposição tem a curadoria do artista visual Júnior Pimenta. Olá, Júnior. Olá, Wilma. Tudo bem? Tudo ótimo. Seja muito bem-vindo. É um prazer tê-los aqui. Prazer. E, gente, a exposição ela está em cartaz no Centro Cultural Banco do Nordeste, mais conhecido como CCBNB, e segue até o dia 31 de dezembro. A exposição fica em cartaz de segunda a sábado, das 9 às 17 horas, e o CCBNB fica na rua Condideu, número 560, no bairro do Centro, aqui em Fortaleza. Lembrando que a entrada é gratuita, o que é maravilhoso. E aí também no nosso programa de hoje, teremos no quadro Alencarinas em Destaque, nós vamos falar sobre o Zé Fernandes, que foi um desenhista e pintor. E ainda teremos dicas de programação de oficinas e ações que estão acontecendo aqui em Fortaleza durante toda essa semana. Lembrando agora que nós podemos interagir via WhatsApp, então vocês podem aí mandar um alô, perguntas, sugestões, críticas e o que mais vocês desejarem, mas que sejam coisas boas, para o número é DDD 85, número 981130301. Vou repetir. DDD 859-8113-0301. E aí é só enviar sugestões, dar um alôzinho que nós respondemos. Lembrando que a apresentação e produção é realizada por Wilma Farias, ou Will, no caso, eu. A assistente de produção é a Márcia Mesquita e a operação de som e vídeo é de Tainara Pinheiro, além das redes sociais. Olá, Thay, boa tarde. Já estava me preparando aqui para dar boa tarde. Apareça. Boa tarde. Não, por favor, tá. Ó. Pronto. Aí, tá vendo? Todos viram a Thay. E aí é isso, gente. Acompanhem o nosso programa e fiquem ligados que ele vai ser bem legal. Estamos aqui com 2 convidados bem especiais e que adoram conversar. Então, Felipe, é Perecível, né? Que é uma pesquisa aí que você já vem realizando há 3 anos. Então, fala um pouco de como começou essa pesquisa, por que essa palavra perecível. Conte-nos. Então, acontece, né? Como acontece com todo mundo, de a gente fazer aquela passagem, primeiro ciclo de Saturno e tal, completar 30 anos, né? Difícil ciclo de Saturno, entendo bem. Exatamente. E aí, dessa passagem, eu estava querendo marcar aí a minha produção com 2 trabalhos. Um deles era uma pesquisa que atravessasse um pouco a minha experiência com a cidade e questões familiares e questões da própria cidade de uma maneira mais leve. E, curiosamente, é o Projeto Perecível. E o outro foi um filme carta que eu fiz para minha família. Então, mas aí nos concentrando... Por que eu falei dessas 2 coisas? Porque eles nascem do mesmo processo, que é um processo de um sujeito andando pela cidade de Fortaleza, em especial pelo bairro da Jacarecanga, que é um bairro, como a gente sabe, que foi
passou pelaquela migração das elites de Fortaleza. Sim. E lá a gente tem muitos rastros da cidade a envelhecer, né? Sim. Tanto nos termos de maturidade, né, se a gente pode usar essa palavra, como também no termo da ruína, né? A ruína, inclusive, é uma palavra assim, muito cara para o trabalho, muito importante. A gente tenta pensar que a ruína como uma potência criativa, trazer a ruína de volta à tona também, né? Algumas coisas que sumiram, trazer aqui esses espectros de volta para cá. E, portanto, né, tratar dos rastros da memória, tratar do álbum de família, tratar dos casarões da Jacarecanga, da cidade. E aí, essa coisa de pensar a ruína como uma potência criativa, ela se opera em alguns níveis, né? Primeiro, a observação dos espaços, de estar em alguns lugares da Jacarecanga, sentar, observar. Eu tenho uma série de retratos fotográficos, né? Que são com idosos, moradores do bairro, e a gente ficava assim, tipo, um minutinho em silêncio, antes de eu gravá-los contando um pouco da história deles, e depois a gente fazia um retrato, né? Então tem esse registro da observação, e tem a experimentação com a passagem do tempo no próprio suporte, né? E aí eu executo isso com essas folhinhas, né? Que é um trabalho que eu explico já qual o processo, que é a fitotipia. E o ato do rasgo, né? Eu tanto estava colhendo folhas nativas, assim, de árvores mais antigas, como as castanholas, essas árvores que é mais fácil da gente lembrar, assim, pelo menos da minha infância, que foi ali, centro da cidade, Jacarecanga, praia, essas redondezas, né? Como também folhas dos projetos arquitetônicos contemporâneos, inauguraram um shopping onde era a antiga fábrica de rede São José, né? A gente documenta essa fábrica de rede desde 2015, que foi demolida, e abriram onde hoje é o Fortaleza Centro Fashion Fortaleza. Sim, o Centro Fashion Fortaleza. Pois é. O que é interessante do teu trabalho, assim, ouvindo você, que você trabalha com essa questão de fragmentos, né? No meu olhar me vem muito essa palavra, de pensar essa cidade fragmentada, né? E com essas duas relações de tempo, que aí você coloca em diálogo tanto essa cidade, né? Fortaleza, ela é muito marcada por isso, por essa forma dela ser fragmentada, e da nossa memória ela está sempre se colocando em questão onde está a memória na cidade enquanto um corpo, né? E ao mesmo tempo você traz isso nessas folhas, porque elas também têm esse toque do perecível, assim como a cidade que vai se fragmentando. Essas folhas, elas também têm esse processo dela de se esvair, digamos assim, Sim, né? sim. Então, assim, como que se deu essa tua escolha por esse modo de fazer foto, né? É uma fotografia, mas você coloca ela em folhas colhidas pela cidade. Então, assim, essa escolha, ela veio em algum momento, como que se deu ela? Bom, é justamente essa passagem do trabalho de documentação, né? A fotografia documental clássica, fazer as imagens, documentar a passagem do tempo na cidade, e a gente passa para o registro de documentar, de experimentar a passagem do tempo no próprio suporte que carrega a imagem. Sim. Tanto de colocar folhas por sobre retratos, que é uma outra coisa, né? Como imprimir fotografias nas folhas, porque inclusive a gente perde muito da informação de volume, textura de rostos e tal, né? Então a própria imagem, né, e portanto o suporte de memórias familiares ou de memórias da paisagem da cidade, ele também passa por uma mudança quando chega na folha, e a própria folha vai passar pelo seu processo de findar-se, né, assim, em algum momento.
Porque assim, você já tem uma vivência anterior a esse trabalho, de trabalhar com imagens enquanto fotógrafo, e aí você entra nesse trânsito de fotografia e artes visuais. Então, assim, que momento te deu esse start? Eu quero aqui pegar essa folha. Então, eu até talvez pudesse ter trazido meu caderno, né, que é uma coisa que é tanto importante na minha área de pesquisa, que é a antropologia, que é ter um diário de campo, como também eu acho que é muito importante para esse processo criativo, pelo menos, ter tido esse caderno de artista que eu estava assim, meio tipo a ave coletora aqui, viu uma coisinha ali que brilhava e pegava uma pena. Então, as folhas foram coisas que eu fui acumulando antes de pensar em imprimi-las em algum suporte, né? E aí, de repente, muitos amigos comentando comigo sobre o quanto meu trabalho podia estar associado a métodos históricos de trabalho com fotografia, né? Que aí a gente tem toda uma tradição na fotografia de material sensibilizado por folha ou por, tipo, beterraba, por exemplo, que é o que a gente chama de antotipia, né? Que é pegar aqui, usar clorofila para sensibilizar uma área de um papel, por exemplo, né? Sim. E imprimir uma imagem ali com a ação do sol. Aqui é parecido, né? A gente pega a folhinha verde, a fitotipia, né? Pega a folhinha verde, a partir da relação dela com uma transparência e tal, que mascara aqui a folha, o próprio sol vai reagir com a clorofila numa parte e não vai reagir em outra, né? E aí, vou lá. Tá aí uma impressão em folha. Mostra um pouquinho. A gente até tem aqui. Onde eu mostro? Aqui, ó. Aqui a câmera. Dá pra ver um pouco. E é muito incrível você perceber esses novos modos de experimentar a fotografia, né? Tipo, nesses materiais. Com isso, tu foi produzindo durante 3 anos. Então, aí tem muitas produções. Então, foi um percurso aí, tanto pelos bairros da cidade, em específico o centro, o Jacarecanga, né? E como que se deu essa exposição? Que aí, no caso, já é uma outra forma de colocar toda essa produção em diálogo. Sim, sim. Pois bem, juntar um material, assim, de 3 anos de material documentado. Mas a grande maioria foi documentação. Esse trabalho com experimentação veio da metade do processo para cá, né? Então, isso gerou já uma outra escolha de seleção das imagens e tal. A gente acabou lançando primeiro o livro, né? Então, passa também por essa coisa de colocar aqui num suporte que não é o suporte da folha, né? E no material que é mais simples, a impressão, que fica mais fácil de compartilhar com as pessoas. Sim. E de fazer o trabalho circular. De repente, a gente vai colocar essas folhas num espaço expositivo, e aí retorna um bocado de coisas que a materialidade da folha tem que enfim, né, no livro não acompanharia. Sim. O cheiro, o volume das folhas, né, que aí a gente trabalha um pouco de maneira tridimensional essas folhas em placas de vidro. Então a gente consegue gerar um relacionamento entre essas imagens assim muito bacana. Sim. A gente está mostrando aqui algumas imagens da exposição em específico, né? E aí o Júnior também pode falar, né, Júnior? Como que se deu esse processo, esse diálogo entre vocês para pensar essa curadoria, né? E aí, como que se deu? Então, a gente já tinha participado de algumas coisas juntos, assim, né? E a gente... Eu, enquanto artista, também acho muito interessante. Tenho realizado alguns trabalhos curatoriais e tal. Mas eu acho que o meu lugar enquanto curador é sempre lugar de artista também. E aí eu acho que é interessante esse lugar de troca de maneira mais horizontal também, assim, né? Não que os curadores não façam, assim. Tem muitos curadores que fazem... E quando faz, eu acho que é mais rica a troca também. Sim. Né? E aí, pra mim, eu acho que poder adentrar mais no processo do Felipe Camilo, assim, também foi uma forma de
de perceber muitas aproximações poéticas também, assim, que talvez a gente nem sabia que tinha diretamente, mas que a gente vai percebendo de maneira mais clara, assim, conhecendo mais, assim. O Felipe tem essa relação com a memória da cidade, Sim. que é algo que eu também já tinha realizado em alguns trabalhos, e que é de maneira diferente, mas se aproxima muito, assim. Pensar essa cidade de maneira fragmentada, né? Como uma potência, a ruína como potência, como tu falou, né? Sim. Pensar essa ruína como potência, pensar na fragmentação também não como problema, né? Mas de pensar uma história que ela não é linear, né? Sim. Uma história que ela se constrói a partir de vários pedaços dessa cidade. Há assim, uma poética na ruína. Porque daí a gente Ah, pensa opa. essa cidade, Fortaleza é meio Sim. isso, assim, né? Igual você falou, não tem a memória, né? Tudo é destruído. Mas é como pensar essa destruição também, assim, né? Eu vejo aqui muito nessa, assim, né? Eu tive uma experiência em Salvador, e em Salvador me fez pensar muito a minha relação com Fortaleza, porque, assim, Fortaleza, de fato, a gente vive uma cidade que a ruína, ela é presente, É uma cidade temporal, né? no corpo dela, assim, você transita por entre ruínas. Você vai a lugares, qualquer coisa, você vai a restaurantes, você vai a festas, você vai em museus, e que esses lugares, eles estão em ruína, assim, né? Então, assim, é uma outra relação dessa cidade enquanto um corpo. E aqui em Fortaleza, eu já vejo muito mais, não é tanto uma relação da ruína em si, porque a gente não chega nem até a ruína. A gente Da precarização, é assim, né? muito essa mudança de paisagem, né? Tipo, uma das minhas questões também, quando eu era mais uma artista que pensava a cidade enquanto performer, há muitos anos atrás. Muitos anos atrás, né? Aí, pra mim, vinha muito essa questão da paisagem, dessas paisagens que mudam e que vão se, tipo, sabe? Completamente. Se cria uma outra paisagem sobre a cidade. Então, e Fortaleza, ela tem muito essa coisa do contemporâneo, digamos isso, de que a nossa história, ela dá lugar a uma outra história, digamos assim, né? Tipo, o nosso passado, ele não fica o presente. É, Meio isso. eu acho que é importante a gente lembrar que, assim, história não é linear, né? As coisas Justo isso. não se apagam, assim, né? Elas se sobrepõem, inclusive. Que é uma coisa que acontece em Fortaleza, né? Como toda grande capital, ela se verticaliza e é uma tendência, né? E o patrimônio tende a ficar à mercê de algumas escolhas dramáticas aí entre a iniciativa privada, né? Sim. Ou a ação do Estado. Sim. E como, até lembrei aqui da frase do Viveiro de Castro, numa entrevista, a respeito da queima do Museu Nacional, né? Sim. Falando que aquilo ali não devia ser reconstruído para aquilo ser lembrado, né? E eu acho que é isso. A gente tem camadas aqui na história da gente, e Fortaleza ela é bem híbrida, né? Assim, não necessariamente num sentido positivo, é claro. Sim. E no trabalho, inclusive, a presença do vidro na exposição de uma maneira especial, o uso dessa folha aqui que eu tenho na mão, né? São de projetos da arquitetura de prédios, de shoppings, né? Eu tento trabalhar um pouco o constrangimento da memória da cidade, da paisagem da cidade, por esse projeto arquitetônico. Sim. E tal, o vidro polido, limpo, né? Eu até tô pensando depois até em trabalhar com uns azulejos, assim. Não sei quem estava falando aí da banheirificação das fachadas das casas de Fortaleza. Sim, agora tem um pouco isso, né? Tipo, os azulejinhos que parecem banheiros. Mas, assim, vamos mostrar as fotos novamente, porque eu queria que a gente conversasse mais também sobre a exposição em si, o projeto tipográfico, como que vocês pensaram ele. Então, Aqui os vidros que o Felipe falou.
E uma curiosidade que eu tenho, que eu vou lançar logo, porque senão eu posso esquecer. Tá certo. Aquela, né? Assim, porque eu vejo que tem aí algumas pessoas nas tuas imagens, assim. Sim, E uma sim. curiosidade que me veio muito forte é como que você constituiu uma relação com essas pessoas. Porque Sim. tem esse teu lado também, enquanto cientista social, né? Não, né? Não negue. Jamais. E aí eu queria também te perguntar como que foi essa relação com essas pessoas Uhum. nessa criação das tuas imagens. Bom, é importante voltar para o começo da fala que eu estou tentando atravessar um pouco o meu álbum de família, né? Minha trajetória pessoal, pensar minha memória pessoal meio que como uma prótese aqui, um pedacinho da memória da cidade. E aí, boa parte dessas imagens é memória familiar, né? Enfim, tem uma trinca, assim, que é a minha avó, minha mãe e minha irmã, né? Assim, uma matrilinha. E também tem outro tipo de relação que é com os retratos das pessoas na cidade, que assim como os fragmentos os fragmentos da paisagem que estão nas fotografias, que eu não escolhi colocar figuras humanas bem identificáveis, quando eu vou trabalhar com retratos, alguns assim eu trabalho com rasgo, né, e tal, justamente porque não necessariamente as pessoas que estão fotografadas por mim, a gente precisa da identidade delas para poder constituir uma narrativa sobre a memória da cidade, né? Mas aí tem dois tipos de aproximação que eu tive com as pessoas que foram retratadas. Uma delas são com... Jacarecanga, ela é de fato um bairro idoso, assim, muito... Sim. É até engraçadinho falar isso, porque lá tem esses casarões antigos, lá tem muitos moradores idosos, e lá tem o Lar Torres de Melo, Sim. que é o lar para idosos mais tradicional de Fortaleza, né? Então, provavelmente do Ceará. E aí teve essa aproximação com eles, algumas pessoas do lar, né? E aí aquela coisa, chegar a conversar com os que têm interesse numa troca, e eles têm. Assim, são pessoas doces, maravilhosas, adoram conversar. E o retorno, né? Tipo, como esse trabalho tem um tempo, aí em 2016, quando eu tive mais próximo lá, eu entreguei retratos para eles, fiz esse retorno mais imediato, né? E aí, isso é uma coisa. Outra coisa são os anônimos, moradores, assim, que a gente teve uma manhã de convívio e tal. Perguntei se eu, obviamente, podia utilizar as imagens no trabalho. Algumas delas eu consegui entregar para as pessoas porque elas são frequentadores do lugar, assim, tipo ali na Praça dos Bombeiros, né, do Liceu. Aí às vezes eu deixava na banca umas imagens assim, fulano de tal, que é teu amigo, talvez ele esteja aqui nas segundas e quartas, entrega ele para ele e tal. Esse tipo de coisa. Sim. Então, entendi. Júnior, e aí? Como tem uma coisa que eu foi? fiquei lembrando, Diga. Felipe falou. Desculpa. Tá. O Felipe falando dessa relação das narrativas familiares, né? E tem uma situação que foi super engraçada, assim. Né? Na abertura da exposição, a mãe do Felipe estava lá na exposição, eu não sabia que era a mãe dele, né? E aí eu falando ela estava super interessada na exposição. E eu falei, vou acompanhar essa senhora e vou conversar com ela. E eu mostrando Ela estava sendo espiã. de toda a relação dessa construção, dessa memória familiar, que se sobrepõe à memória de uma cidade e tal. E em um momento ela fala, aparece outra senhora que diz assim, Dona Fulaninha nessa foto. Eu falei, a senhora é o que sua tia. E a senhora, sua mãe. Eu falei, tô explicando a senhora que toda a relação da construção, na realidade, a senhora faz parte, né? Sim. Mas a pessoa, ela, não, mas eu tô adorando. Foi bom também escutar um pouco dessa outra É legal criar também esses outros vínculos, porque né? tem uma relação também que de como a construção não é só pessoal do Felipe, assim, né? De como a memória, que é a memória da narrativa, que não é linear, né? Que não tem começo nem meio, nem fim, nem tem um personagem específico que vai construir. Não é o Felipe, né? Tem algumas imagens que aparece ele, né? Mas uma que fica mais evidente, talvez, mas que nem todo mundo percebe muito claramente. E talvez nem seja interesse também, né?
E é engraçado que na própria montagem, as pessoas trabalhavam na galeria, ficavam se vendo muitas vezes uma memória de uma paisagem de uma casa, que era a casa da avó, que tinha uma escada do lado da porta, né? E aí era muito bom ver isso, assim, de como... Eu acho que o que mais interessa do trabalho é essa relação de como outras pessoas se veem, né? Nessa relação a partir da memória do outro também, Sim, né? sim. Eu acho que o trabalho trata muito disso. É bem interessante pensar assim. Você falando, aí eu fiquei pensando assim nessa coisa de mapas, né? Tipo, de atravessamentos mesmo, tipo, afetivos nesse caso. E é muito bacana a gente pensar como que essas relações vão se constituindo. Eu lembrei agora de uma coisa, você está falando de mapas, né? É um trabalho que às vezes eu até converso assim com fotógrafos, com outros curadores e tal, e tem uma heterogeneidade no trabalho visual, mas ela é porque ele é fortemente marcado por uma trajetória no espaço, né? Sim. E aí, eu estava lembrando que essa coisa que é uma frase muito recorrente e que em qualquer cidade você vai ouvir as pessoas falando, tipo, minha Fortaleza não tem memória, né, e tal. Um cara que trabalhava fazendo entrega dos folders da exposição, foi fazer a entrega para mim, me pediu para verificar, né, que a prova e tal, para impressão. Aí quando eu abri o folder, tinha essa imagem da ruína da fábrica de tecido São José, né? Ela olhou, rapaz, eu tô reconhecendo isso aí, onde é que é? Quer chutar? Não, ali ali perto da Marinha, isso, exato, é perto do cemitério, isso. Aí, assim, quando a gente tá para se despedir, ele vai e fala, rapaz, aí ele, isso aqui ainda tá lá? Aí eu, não, tá não, derrubaram. Aí ele, rapaz, se eu fosse rico, eu comprava isso aí tudinho só pro pessoal não destruir. Né? E é isso que eu acho maravilhoso, que as pessoas têm a memória que é atravessada por elas. E eu acho que o trabalho da gente, às vezes, é só de incitar essas coisas. É, só dar um startzinho, assim, porque nós somos atravessados por memórias, né? Nosso corpo se constitui de memórias. E tem uma coisa que eu fico lembrando, às vezes, de uma relação, sei lá, muitas vezes o pessoal que tem não tem uma proximidade tão grande com a arte contemporânea, aí quer entender o que é que o artista quis dizer, né? Sim. Mas cada um vai construir a partir das suas vivências, né? Das suas memórias e tal. Sim. E vai ser afetado de forma diferente, né? E esse é o grande lance da arte contemporânea, que também é o grande lance, mas também é um dos grandes desafios. Porque não é uma coisa que signifique algo em si, né? A gente está lidando com sensações o tempo inteiro. Então, isso tem uma força muito grande, porque são atravessamentos que vocês, como artistas, vão criando esses dispositivos, digamos assim. E pensando nesses dispositivos de memória, vamos falar mais um pouco sobre a exposição em si, como que vocês pensaram esses espaços, né? Tipo, como esses espaços foram ocupados por vocês, tanto quanto artista, quanto como curador. Eu sei que teve aí uma curadoria em horizontal e em diálogo constante, mas assim, pensar também isso, porque o Júnior, ele também é artista, não está só nesse lugar de criar essa linha curatorial, essa linha de pensamento, né? Esse organizador das nossas bagunças, digamos assim. E como que se deu esse processo, principalmente para pensar esse espaço, né? Que é um espaço expositivo. Então, e aí, enquanto vocês falam, a Thay vai mostrar mais uma vez imagens da exposição. Nossa. Então, essa aproximação se deu a partir tinha um convívio, né? E o Felipe me convidou para pensar um projeto de curadoria para o espaço lá. Estava com um edital aberto na época. E a gente começou a conversa a partir disso, assim, né? E aí no começo até eu lembro, assim, o Felipe falou assim, eu tô te convidando porque o meu trabalho trata de uma relação, de uma profusão de imagens, assim, como fotógrafo, como artista, tem uma relação do excesso. E o teu trabalho e a tua prática tem uma coisa de menos coisas, assim, né? E aí eu quero ver como é que dá essa relação dessa conversa. E para mim foi massa, assim, um desafio também. Pensar um pouco, eu acho que é sempre um lugar de diálogo, mais do que de embate, assim, né? E aí foi tudo construído a partir, sei lá, como o Felipe falou, o livro foi lançado antes, né?
o livro, de alguma maneira, foi um direcionamento para pensar um pouco a exposição também, né? A gente começou a ver o livro, ver as imagens que estavam presentes. E aí comecei também, a gente começou a ver outras coisas para além do livro, assim, né? Esse caderno de artista que vai anotando coisas que, e algumas vezes a gente acaba deixando de lado muitas coisas que acha insignificante ou que não tem potência e que, começando a ver, né? Você começa a ver muitas coisas que poderiam virar, sei lá, podia ir para um espaço, né? Experimentar, virar outras possibilidades do trabalho existir. Sim, são outros olhares. E aí foi bem interessante, assim, poder pensar a partir do próprio processo, né? E nunca determinante, assim, na maneira de uma conversa, né? Que eu acho muito mais positivo, porque fica uma coisa... Tanto eu interferi no processo Felipe, que tem um dos trabalhos lá que até eu ficava pensando muito assim, né? Qual é o meu lugar enquanto artista e enquanto curador também, né? Por mais que eu me coloque enquanto artista, mesmo estando atuando como curador, mas não é uma exposição minha, né? A exposição é do Felipe. Então, tem uma relação também que tem hora que você tem que... Eu queria, talvez, que alguma parte do caderno dele virasse um trabalho, mas ele tem que querer também. Sim, isso, assim. Né? Tem as tensões que precisam fazer e aí era massa que a gente dialogou muito, assim. Tinha coisas que eu chegava, Felipe, vamos fazer assim e tal, vamos pensar. E que rolava desse jeito. Outras coisas já não, ele já propôs de outra forma. Né? E eu acho que é uma forma de amadurecer o pensamento também, assim, né? E que no espaço expositivo, quando tu pergunta assim, como foi pensado? A gente tinha um projeto expográfico, né? Sim. Mas toda a vida, na hora de vai montar a exposição, quando você percebe o espaço, tem trabalhos que começam a mudar, né? E aí acaba ocupando um espaço talvez maior do que é. E aí, uma das coisas que a gente pensou para o projeto expográfico, assim, e que era dialogar com a poética né? Fala de perecível, uma relação de um apagamento de memórias, assim, e de uma ausência, né? E aí a gente procurou trabalhar com esses vazios dentro da exposição, né? E aí, a primeira coisa era a gente conseguir trabalhar com essa relação desses vazios no espaço, inclusive a partir da própria luz também, né? Que poder ter uma coisa que trazia mais para próximo, né? E aí eu acho que a gente conseguiu bons resultados, assim. Eu acho que foi bem interessante pensar isso e, inclusive, a gente também levou uma parte do processo para a exposição também, que é outra forma da galera, o público, poder conhecer um pouco mais do trabalho do artista, né? Que às vezes nem sempre tem essa possibilidade, assim, né? Ver o trabalho, mas não ver o que é que veio antes. Aí, esse caderninho tem um vídeo que passa todas as páginas. Sim. E muitas vezes, trazer esse processo, acho que muitas vezes não, a maioria das vezes, quase todas as vezes, quando a gente vê esse trabalho, mas tem a oportunidade de ver o processo, o trabalho ganha uma outra proporção para quem está vendo, assim. E principalmente para quem não tem esse lugar de frequência nas artes, digamos assim, né? Eu estou aqui de bobeira no centro, vou entrar aqui no CCBNB. Então, assim, ter essa oportunidade é interessante também. Porque você falou, agora estou no centro, passando aqui, né, e tal. Eu lembrei de uma coisa muito interessante daquele lugar. Primeiro é que é uma sala grande, né? Foi um desafio ocupar aquele lugar. Muito obrigado, amigo Júnior. Assim, o teu trabalho que a gente fez com a iluminação, assim, deu um outro tom para pro lugar, né? Mas se tem uma coisa que é muito mais gratificante ali naquele espaço, é que ele está no centro da cidade e boa parte das pessoas que entram lá não é um público especializado em arte. Sim. Como não está naquele fluxo dos museus ali, tipo Museu Dragão do Mar e da Caixa, que as pessoas vão assistir os filmes do cinema que consideram cinema de arte, curte ali e tal. Então, tem uma concentração de um público que é bem diferente com o do centro da cidade. O BNB sempre foi um lugar que o pessoal, às vezes, vai descansar depois do almoço. É um ponto de descanso para o almoço, total. Sim, total. E aí, essa coisa dessa área mais educativa, né, lá que fica passando o processo e tal, a gente colocou lá umas instruções para as pessoas escreverem uns haikais, que é algo que está aqui na poética do livro, né? Eu acho muito importante aparecer um pouco assim das vísceras do artista, para que de fato as pessoas não considerem a obra como uma coisa pronta, bem polida e que foi concebida por
por uma razão, por uma entidade racional super precisa, né? Não tem tantas explicações científicas, conceituais, assim, pra gente Sim. ficar elaborando tanto. Uhum. E simplesmente é se experimentar, né? E você tá mostrando, compartilhando o seu processo Uhum. enquanto artista e investigador aí. Tem uma coisinha mais que eu lembrei sobre essa coisa Diga. de público, né? É que a gente tá fazendo algumas visitas guiadas. Ah, Amanhã é às ótimo. 16 horas vai ter uma. Olha aí, gente, Aham, fiquem ligados. compareçam, né? E aí tá com esses planos também de fazer com o público, público de escola, né? E tal. Eu acho muito importante trabalhar com novos artistas, jovens artistas e tal, artistas de periferia, por exemplo, porque a gente sabe que a produção, assim, viver de arte, né, produzir arte já é uma coisa difícil e com recursos limitados. Eu acho que a minha experiência de vida, assim, pessoal, enquanto trajetória de trabalho, que convivi com algumas experiências ligadas a questões de raça, de classe na vida, né? Às vezes eu encontro alguns colegas mais jovens que falam, e tal, como é que a gente faz aí para estar nos lugares com fulano, cicrano, beltrano, você está aí já estabelecido, né? E tal. Ensine o caminho das pedras. Não, pois é, mas é menos essa coisa de ensinar e mais essa coisa de quebrar um pouco essa crença de que é difícil, né? Mas que é tão difícil por conta própria, por esforços assim de investimento e teimosia pessoal, né? Sim. É uma pessoa que tem uma produção num espaço que não tem muita visibilidade, não conviveu com artistas na infância, nem teve aquela coisa que a gente chama de capital cultural, né? Assim, a família para dar algum suporte, e existem condições aí esforçadas, mas condições sociais de repente estar colocando o seu trabalho num espaço, né? Sim. Eu acho importante Frisar. jogar essa mensagem de otimismo para É uma mensagem realmente de otimismo e de possibilidade, né? Sim, que eu acho que você trazer essa questão tem muito isso, porque se cria muito um vislumbre para trabalhar na área de arte, de cultura de um modo geral. Parece que é muito fácil, porque tá lá a galera feliz, produzindo coisas, mas é sempre importante a gente frisar o desafio diário, que é conseguir fazer aquilo acontecer em todos os sentidos, assim. Sim. E há por trás muito trabalho, muito esforço, e é importante que as pessoas saibam disso completamente. Com certeza, né? Acho que tem uma questão que eu fico pensando sobre isso, assim, né? O Felipe fala assim, quem não tem família... Bebe um pouquinho de que água. não tem familiar, né, artista, né, ou da área cultural. Na minha família, por exemplo, não tinha nenhum artista, assim, né. E aí, quando eu comecei a produzir, a pensar, né, era sempre numa relação financeira como um problema, assim, que como é que você vai viver disso que não dá dinheiro? Até que começou uma política de editais, eu consegui aprovar um edital, e a partir de então, então você é artista e você ganha dinheiro com isso, então começa a mudar a perspectiva do que é ser artista, né? Por mais que a gente saiba que é precário, né? Sim. O que, sei lá, nas artes visuais, por exemplo, você pensa assim, um artista que participava, sei lá, da Bienal de São Paulo, e que muitos que participaram deixam de ser artistas, assim, né? Por que deixa de ser artista também, né? E aí fica pensando também que, se eu chegar na Bienal de São Paulo, depois daí eu vou ser o sucesso do mundo. E às vezes não é, a sua vida né? vai continuar do mesmo jeito. Continua do mesmo jeito, às vezes tem uma relação mercadológica. Exatamente. Que o trabalho não agrada o mercado, né? Tem uma coisa do Basbal que fala que eu achei interessante, ele falou no seminário recente, o Ricardo Basbal é um artista pesquisador, professor da Federal Fluminense, né? E ele falando da relação falando no plural, não existe um mercado de arte, ele fala mercados de arte, assim. Fala, ser convidado para dar uma palestra e ser remunerado para isso é o meu mercado também. Eu ser convidado para escrever um texto é meu mercado. Para fazer uma curadoria e ser remunerado também
é o meu mercado. E aí você pensar outras estratégias de existir, na realidade, né? Que não é só de produzir enquanto artista, gerar produtos que sejam comercializados, assim, é pensar outras estratégias, né? E que deixa, sei lá, quando ele é professor, ele não deixa de ser artista enquanto professor. Eu acho que, para mim, enquanto artista, enquanto curador, pensar essas estratégias do Basbal, de outros que pensam esse lugar da prática do artista, eu acho que, para mim, é interessante pensar que, às vezes, vai para além desse lugar da fórmula, assim, né? Como é que eu faço para me inserir no mercado, assim? Como eu faço para inserir nas instituições? Ampliar mais esse mundo de possibilidades, né? Tipo, tirar mesmo esse lugar do artista como só fazer arte, que eu acho que isso não existe mais. A gente pensar isso, mesmo que o Basbal traz, que é do artista, etc, né? Eu sou artista, mas também sou curador, também sou crítico, também sou produtor, porque eu preciso aprender a me produzir. Sou empreendedor, eu preciso aprender a me vender. É isso aí, né? Microempresário de si próprio, né? É um MEI. E ainda fala que não trabalha, né? E ainda fala que a gente não trabalha, não é mesmo? Não, trabalhamos muito. Tem uma outra condição aí que faz parte aí dos dramas assim, não, os dramas da carreira faz até parecer que se trata de uma carreira. De uma carreira, assim, estabelecida. Da com várias profissão, etapas, né? assim. Porque é uma profissão. Que, assim, a gente sabe que viver de edital, né, e tal, significa ser financiado pelo Estado, significa se mover pelo tempo do Estado. Quem faz a curadoria desses espaços, às vezes, é um meio bem branco, bem masculino, né? Então, tem algumas coisas que afetam isso e tem a própria coisa de tentar viver desses ciclos de financiamento do Estado. Sim. Isso também mexe com a lógica de produção de uma pessoa que, de repente, diz, eu só vou parar aqui minha produção, só vou produzir agora dá, quando quando sair agora uma graninha de um... E não dá, e assim, existe toda uma estratégia aí de funcionamento, todo um sistema aí que a gente precisa investigar, mas que precisa ficar para um outro momento. Tá certo. Porque precisamos falar sobre ainda o seu livro, que você também lançou ele na exposição, e que ele é meio que uma compilação dessa exposição, mas também tem relatos, né, e uns haikais, então também tem um viés aí da literatura. E aí eu queria que tu falasse um pouco sobre o teu livro, rapidinho, porque nosso tempo já está esgotado. Tá bom. Então deixa eu aproveitar para fazer todos os agradecimentos possíveis, né? Não, você vai ter tempo de agradecer no final. Muito obrigado. Então eu vou começar agradecendo a você agora. Seu tempo não foi limitado. Vou começar ele agradecendo por poder agradecer. Fale do livro. Tá certo. Então, o livro, assim como toda a experiência de pesquisa, né, partia de dois pares assim, de oposição importante, né? Tem aqui a observação e a fala, tem a questão do fluxo de pensamento e da imagem, que é um fragmento sucinto, mas também da fala, do haikai, que aí chega no haikai, né, que é também uma micropoesia que tem toda uma coisa ligada com o ato de contemplar, né? Então, esses momentos que eu chegava assim nos lugares, ficava observando e tal, tinha esse trabalho de tomar notas, né, aqui com um caderninho e tal, e às vezes ir colocando esses haikais que eles faziam uma marcação assim do acontecimento para mim, né, assim, tipo, não como um produto artístico ainda. O Kerouac, por exemplo, né, ele fazia haikais para manter a mente afiada, que era como ele falava, né? Sim. Depois, enfim, publicaram livros de haikais dele que ele nunca quis publicar, enfim. Mas aqui no Brasil a gente tem também uma tradição massa, tipo o Paulo Leminski, né, e tal. É uma grande figura, assim, para mim, porque tanto ele alivia essa coisa da micropoesia, que não é tão pretensiosa enfim, né, de ser um objeto com 17 sílabas poéticas, resultante de tal e tal regra. Ele é bem mais livre, né? E aí, o livro, ele tem também
oposição entre um fluxo de texto que não tem ponto, não tem vírgula e tal, a referência direta ao Galáxias, um livro muito importante do Haroldo de Campos e tal, que, enfim, ele passou 13 anos trabalhando trabalhando com isso, né? E tem todo um trabalho com a literação, assim, que não é minha coisa, né? Então era mais opor o fluxo de pensamento ininterrupto a uma colocação sucinta ali. Essa relação também está marcada entre a palavra e a imagem, né? Sim, sim. Pois é, que aí as imagens elas têm os seus recados, mas elas não são palavras, né? Enfim, então são coisas de registros bem diferentes, é uma coisa bem cara eu ia dizer na minha vida enquanto artista, mas eu acho que é no processo de quase todos os artistas que trabalham com imagem, né? Onde encerra o lugar da palavra e onde começa aqui o lugar da imagem, a gente sobrepõe as coisas e tal. Eu passei boa parte da minha jovem vida experimentando isso. E com certeza vou passar mais tempo assim tentando entender essa relação entre palavra e imagem. Que o movimento concretista trouxe muito isso também pra gente pensar, né? Essa questão da palavra imagem e palavra. Mas enfim, gente, vamos aqui caminhando para finalizar essa prosa. Vamos para Alencarinos em Destaque, tá? E que hoje nós vamos falar sobre o Zé Fernandes, que foi desenhista e pintor. Zé Fernandes de Alencar, ele nasceu em 1928, aqui mesmo em Fortaleza. Iniciou nas artes plásticas ainda jovem, desenhando nas calçadas do bairro onde ele residia, aqui na capital. Começou pintando figuras humanas, depois paisagens marinhas, com um acento impressionista e romântico. O José Fernandes, ele possui uma linguagem simples e uma variedade técnica. Ele logo se destacou como uma das maiores expressões da arte pictórica cearense. Ele foi ao ateliê do Raimundo Sela e ele recebeu orientação do Sela por algum tempo, principalmente no desenho. Depois que o Sela retornou para o Rio de Janeiro. Então, eu me perdi, gente, desculpa. Depois ele também foi apresentado para o Jean-Pierre Chablot e a outros diversos artistas plásticos dessa época, mais ou menos da década de 1940, com os adventos do Centro Cultural de Belas Artes, em 1941, e da Sociedade Cearense de Artes Plásticas, muito conhecida como SCAP. O Zé, ele participou das diversas edições anuais do Salão de Abril, desde 1953 até o ano de 1990. Ele ganhou uma medalha de ouro no 11º Salão, que foi no ano de 1955, e participou também de várias salas especiais nos anos de 1975, 1978 e 1979. Participou também de mostras como a Paisagem Cearense no Museu de Arte da UFC, o MAUC, no ano de 1963. Também participou da mostra 15 Artistas Cearenses, que aconteceu no Crato, no ano de 1966. Ele também é verbete no Dicionário das Artes Plásticas no Brasil, escrito pelo Roberto Pontual. E é isso. E ele faleceu em 2010, aqui mesmo em Fortaleza também. Roberto Pontual aí, que é um nome muito importante nas artes brasileiras. Então, é um prestígio estar nesse dicionário. E ainda seguindo para o nosso quadro de dicas, está acontecendo durante essa semana uma oficina muito legal, que é uma oficina de bordado e arte urbana, que está acontecendo lá no Porto Iracema através do Concreto, né, que é um festival internacional de arte urbana, com um coletivo que veio lá do Crato também, que é o coletivo UA. São 20 vagas que se destinam a quem se interessa pelo bordado como arte urbana.
né? Essa oficina ela está acontecendo desde hoje à tarde, segue até o dia 24 de novembro, até sábado, das 14 às 18 horas, nas salas B2 e A5 do Porto Iracema das Artes. É só chegar que a partir das 13 horas, que aí as vagas vão sendo preenchidas. A oficina propõe levar a prática do espaço doméstico e íntimo para o espaço urbano, misturando ao discurso político e fazendo bordado dividir o espaço com grafites e pichações. Conforme o coletivo, a ideia é bordar coletivamente em grandes proporções e em suportes não convencionais, para além do tecido que o bordado é mais vinculado. Esses bordados que elas estão fazendo, eu vi que são em telas, outros tipos de telas, assim, o trabalho delas é bem interessante. Então, o produto da oficina será uma intervenção, né, com fixação desses bordados que eles estarão fazendo ao longo dessa semana, nos muros da cidade, que serão aí colocados em locais abandonados, aí nas ruínas, e previamente autorizados aí, tudo é feito direitinho aí por elas. E está acontecendo através do Festival Concreto. E também, amanhã, vai ter a sessão de desenho com modelo vivo, que é o Configura, que acontece quinzenalmente também no Porto Iracema das Artes, às 19h30. Lembrando que é gratuito e aberto ao público, e as 30 senhas são entregues a partir das 18h30. E quem quiser participar, é só comparecer ao Porto às 18h30 para a retirada das senhas, que serão distribuídas por ordem de chegada. Lembrando que a classificação etária é para maiores de 18 anos, tá, gente? E sobre o Configura, ele foi criado em agosto de 2017 pelos artistas Daniel Chastinei e Flávia Rodrigues, que já estiveram aqui no programa falando sobre esse projeto, que é bem bacana. Então, procurem o vídeo que vale a pena conferir, em parceria com esse curso básico das artes visuais do Porto. Então, o Configura a sessão de desenho com modelo vivo, ele tem como proposta construir uma prática contínua na formação de artistas e aspirantes a partir da troca de experiências e do exercício de desenho de observação. Então, quem quiser conferir é amanhã, dia 20 de novembro, terça-feira, às 19h30, no Estúdio Audiovisual do Porto Iracema das Artes, que fica na Rua Dragão do Mar, número 160, Praia de Iracema. Lembrando que a retirada de senhas a partir das 18h30 na recepção da escola, e a classificação indicativa é 18 anos e é gratuito. Então, apareçam e aproveitem. É bem legal esse projeto. E com isso, vamos aqui finalizando o nosso prosa de hoje. Agradeço muito ao Júnior Pimenta e ao Felipe Camilo por terem vindo aqui passar esse finalzinho de tarde com a gente, conversar um pouco. E é isso, gente. Muito obrigada. Eu queria agradecer também, né, o convite, e eu acho que aproveitar também para falar da importância desse programa para a produção cultural da cidade, assim, né, não só das artes visuais, mas de todas as linguagens, assim, que continue, que apareçam, possa aparecer novamente com outras pautas, né, aqui novamente, assim. Cavando Já tô aí, fazendo convite aqui, né? Já tá aí querendo ser convidado. Bom, eu queria agradecer aqui a Ceará News também, né, e tal, e fazer aquela série de agradecimentos aqui do livro e da exposição. Sim. Né? Assim, o trabalho da exposição em si contou com a produção da Jaci Marques, teve também o artista plástico Sérgio Marques, que ajudou a gente muito com a questão dos vidros e da resina em especial. A gente teve uma colaboração muito bacana durante o processo de pesquisa, assim, do meu amigo Lu Alencar, que é um fotógrafo jovem aqui de Fortaleza, do meu camarada Rian Fontinelli, que é um artista plástico aqui que já existe há um bom tempo nessa cidade, né? E que contribuiu muito com o processo de pesquisa, o professor Silas de Paula também, com quem eu dialoguei bastante, a Fernando Jorge, a Irna Soares, o Celso Oliveira, que ajudou a gente assim, no processo
lá na Galeria Sem Título, né? Onde a gente fez as impressões com o Elton Gomes. Sim, assim, grande tipo, Elton. Grande Elton, figura muito querida, assim, pela gente. E o Celso estava lá com ele, dando essa força para a gente pensar o processo de impressão, né? Aí tem todos aqueles outros agradecimentos aqui da revisão do meu livro, né? Eu contei com a ajuda enorme da Joyce Nunes, que além de revisora é poeta, né? A Fernanda Brasileiro, que contribuiu com o processo de pesquisa em si. A minha família, em especial, porque eu ando maltratando as imagens deles aí, tem uns 3 anos. Tá usando, né? a imagem de todos, Sim, não é mesmo? Mas é engraçado que tua mãe falou assim, tinha fotos que ela nem sabia que existia mais, que estava vendo lá também, mas aí está salvando algumas. Inclusive, ela fazia colagem assim com as imagens, e elas estarem comigo foi para conservar. Então, e aí teve também toda uma outra contribuição aí com o processo da exposição, né? O meu amigo Luiz Santos também, que é um fotógrafo pernambucano que está por aqui, está aqui no Ceará, né? E trocou essa ideia aí também com a gente. Um mundo de gente. Um mundo de gente. Ninguém faz nada sozinho. Com certeza. Isso é importante, né? Eu acho que por hora é isso. Provavelmente estou cometendo alguma gafe de estar esquecendo algum nome. Mas é sempre esse risco que a gente corre. Assim, uma última coisinha. Diga. O trabalho, ele é uma realização do coletivo do qual eu faço parte, que é a Trama de Olhares. E aí eu queria agradecer aos meus 2 parceiros aí, tanto da fotografia como do audiovisual, o Henrique Cardoso e o Guilherme Silva. Olha aí, conheço os 2. Um abraço, gente. Então, é isso. Vamos aqui finalizando. Não esqueçam, exposição perecível no Centro Cultural Banco do Nordeste, mais conhecido como CCBNB, que segue até o dia 31 de dezembro, das 9 às 17 horas, de segunda a sábado. Lembrando que o CCBNB fica na Rua Conde Deu, número 560, no centro de Fortaleza. A entrada é gratuita, gente, então aproveitem. E também, segundo as minhas fontes, a exposição está maravilhosa. Então, mais um motivo aí para conferirem. Mais uma vez eu agradeço a vocês pela presença. Agradeço a Cecília, que está aqui, só escondidinha também, pela presença e o apoio. E a Thay, a minha companheira de todos os dias, fica aqui na operação do som e do vídeo. Se vocês nos escutam, se vocês nos veem, é graças a Thay. E é isso, gente. Agradeço a todos que nos acompanharam, que vão nos assistir mais à frente. É isso. Esse foi o nosso programa Prosa Cultural. Lembrando que estamos sempre aqui de segunda a quinta-feira, às 17 horas. E o nosso conteúdo, ele fica disponível nas nossas redes sociais, Rádio Ceará News, é só digitar Rádio Ceará News, Ceará com S-I, e também no nosso site www.cearanews.com.br. Além disso, você também pode baixar o nosso aplicativo, e aí não tem desculpa para não estar pertinho e acompanhar o nosso programa. É só procurar lá no Play Store. Ainda só temos em Android, tá? Ainda só temos em Android, mas em breve iOS vai sair. Então é só digitar Rádio Ceará News, Ceará com S-I, que você pode nos ter aí bem pertinho e acompanhar a nossa grade de programas. E com isso vamos finalizando. Desejo uma boa noite a todos e uma ótima semana, e que consigamos aí seguir firmes e fortes nesse quase final de mês. Final de mês sempre demora mais. Então é isso, gente. Tchau, tchau. Um abraço. Você ouviu Prosa Cultural. Na Ceará News, você pode tudo a todo momento. Acesse www.cearanews.com.br e acompanhe toda a programação no site e nas redes sociais: Facebook, YouTube, Instagram e Twitter. Rádio Ceará News.